Estamos de volta a mais um episódio do Dobcast, onde a diversidade encontra sua voz. Nesse episódio, é mais um daquela série dos conselheiros e conselheiras da própria Dob, que você vai poder aprender um pouco mais de cada um deles, da jornada executiva e principalmente da atuação como conselheiro e conselheira. André, episódios legais nós estamos tendo, né? Estamos aqui em mais uma edição, tem sido um aprendizado enorme. Muito. Já os conheço, mas sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente conhece um pouco mais, né, então fica muito gostoso. E eu tenho notado que é um grupo de notáveis. Notado que notáveis não ficou bom, né, mas deu para entender. Eu gosto sempre de falar que o nosso conselho, eu tenho quase certeza que é o conselho mais diverso do Brasil, Uau, porque nós temos uma diferença geracional, temos diferença de gênero, temos diferença de raça, então, é muito rico, né, além de ter diferença de experiência, porque são todas diferentes. E uma coisa muito boa é que todos já eram ou se tornaram amigos, né, o que faz com que eu tenha muito conforto em tê-los como conselheiros. que ótimo. E eu gostaria que Ah, você apresentasse essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. Vamos lá, eu vou começar com a Iris. Eh, a Iris, formação de administradora. A primeira vez que eu vi a Iris foi no palco, e eu me encantei com a Iris. Palestrando? Foi. Que legal. E eu ouvi aquela moça falando do balcão à alta direção e isso ficou na minha cabeça. Iris, eu tirei várias fotos dos seus slides, né. Então, a sua história é uma história emocionante e uma história de luta e que mostra, principalmente para nós mulheres, né, que você pode sim ter uma trajetória que você quiser, né, e você é um exemplo muito grande disso. Então os seus 30 anos, né, no McDonald's, 31 eh no McDonald's, mais 5 na Apple, trinta e né, seis de do corporativo. balcão à alta direção É. diz muito sobre você, né. Uhum. E eu tenho uma honra muito grande de ter você também como amiga, então isso para mim é muito importante e me dá muito conforto em ter você no nosso conselho. A honra é toda minha. Muito obrigada, Andrea. E o José Rui Antunes, que eu chamo de chefe a vida inteira. Até hoje. Até hoje eu não consigo tirar essa ficha. Eu chamo de chefe. Formação de administrador e contador, que toda vez isso provoca também uma conversa muito boa, né, porque para mim não tem cara de contador. É um background de grandes empresas, foi meu presidente na SAP por 12 anos e foi um cara que me mostrou na prática, Antunes, a diversidade. Até eu trabalhar na SAP, eu trabalhava em ambientes totalmente masculinos. Masculino. Eu trabalhei 20 anos em chão de fábrica só com homens. E quando eu cheguei na SAP, eu vi você contratando mulheres e mulheres para direção, aquilo me deixou tão emocionada, eu falei assim: eu tenho alguma chance", né. Em 12 anos de SAP eu fui promovida 7 vezes, eu entrei como Uau. conselheira e saí como diretora América Latina. Então, assim, eu sou muito grata a você por esta visão, né, e por você ter tido isso, talvez até sem pensar na época, porque não se falava em diversidade e inclusão em Verdade, 1996, verdade, né. verdade. Também sou muito grata a você, porque você se tornou um mentor da minha vida, né. Eu carrego você nesses 30 anos e, assim, sou também muito privilegiada de ter você no nosso conselho. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a você. Agora você imagina, você conhece a Andréia, você sabe como ela é agitada, como ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Você ser mentor dela é uma delícia, você aprende todo Sem dia dúvida. todo E dia ela você vê a transformação é um acontecendo. processo de realimentação que ela está te trazendo as coisas. Olha, chefe, apareceu as ideias mais malucas do mundo, de chefe, né? As ideias mais malucas do mundo, você diz assim, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha vivido essa experiência. Aí você para, pensa, raciocina, é um retroalimentação constante. Ai, Mentoria mútua, né? Mentoria mútua, é Muito. verdade, essa é a visão. que bom, maravilhoso. Iris, você com toda essa experiência, quando uma empresa te convida a atuar como conselheira, o que que a empresa ganha dessa experiência toda? Quais são esses grandes pilares que você vai poder colaborar com essas empresas que a têm como conselheira? Eu acho que você sempre traz a visão geral dos negócios onde você teve a oportunidade de trabalhar, no meu caso no McDonald's e na Apple, mas a minha área de atuação sempre foi muito focada na área de pessoas, né? Então, Tá. seja um pouco de recursos humanos, muito a questão de treinamento, de processos operacionais. Então, eu sempre trago isso. Eu acabei de sair de uma reunião de um conselho que eu participo, que é o Grupo Alicerce, que é sobre educação. E é sobre educação que tem esse viés também de você ajudar as pessoas mais vulneráveis a ter a educação necessária para fazer essa modificação, que tem a ver com diversidade, né.
Faz Então, eu todo acho que essas sentido. 3 áreas é onde eu me sinto mais confortável, embora qualquer conselheiro precise saber falar um pouco de tudo, né. Sem dúvida, a gente consegue ter essa visão macro, desde finanças, Uhum, estratégia, mercado, mas tem esses pilares que, né, são nossas claro, fortalezas. exatamente. Muito bom. Você sabia que além de tecnologia que nós temos em comum, temos um sobrenome em comum? Meu último sobrenome é Antunes. Poxa, eu não sabia. Olha só, eu guardei essa curiosidade para o nosso podcast. Antunes, e você, o que que você agrega como conselheiro frente a essas corporações? Olha, hoje em dia o que eu acho é que vamos lá, o mercado é diverso. O mercado é eclético, o mercado é diverso. E hoje em dia, para você criar uma organização, dizer assim, olha, eu quero fazer um grande tiro de vendas, eu quero crescer, eu quero desenvolver isso ou aquilo, você tem tecnologias e você tem consultorias que fazem isso. Eu acho que o grande valor de um conselho, o grande valor de um conselheiro é alguém que tenha uma visão estratégica que te ajude a olhar porque o conselho é para os donos da empresa. Uhum. Então, para ele olhar a empresa de uma forma estratégica e dizer: olha, eu estou aqui para te ajudar a cuidar da longevidade, da evolução da sua empresa, baseado em toda a experiência que eu tive no mercado. Ou seja, em função de. Eu tive uma experiência muito diversa, eu comecei em finanças, terminei em vendas, gestão de empresas. Então, isso deu uma visão muito eclética para mim, e eu acho que isso eu consigo trazer muito bem, aliado ao fato de que nos últimos 30 anos eu me dediquei, mesmo sem ter o viés técnico, eu me dediquei muito à tecnologia. E como eu faço para a tecnologia impactar o meu negócio, seja ele qual for? Perfeito. Entendeu? Porque senão, não, eu acho que não adianta você discutir tecnologia por tecnologia. Ah, essa é melhor, aquela inteligência artificial é melhor. Legal, é bacana. Meus filhos adoram isso, mas você não faz uma empresa a partir daí. Você tem que dizer o seguinte: como é que eu uso isso, para onde eu vou e quais são as minhas vontades e as minhas missões e os meus desejos. E aí sim, eu acho que nesse lado a gente consegue contribuir muito. E eles aquela história de dizer assim: olha, eu estou aqui para evitar que você faça todos os erros que eu cometi, entendeu? Já Exatamente. vai te Boa já definição. Já vai tem um valor enorme. enorme, Exatamente. enorme. Como quem diz assim, como é que você sabe disso? A experiência. Como é que É. você tem experiência? Decisões certas. Como é que você toma decisões certas? Decisões erradas. Entendeu? Muito Não tem boa. jeito. É isso mesmo. E para lembrar para nossa audiência, o papel do conselheiro é garantir a perpetuidade da empresa e agregar valor, né? Claro. Exato. Parece simples, né? Mas quando você vai tendo todos esses desdobramentos, acaba sendo um grande desafio, né? E tem muito disso. Tem muita gente que te chama, tem muito conselho que te chama e diz assim: eu queria tua experiência aqui. Quando você vai ver, eles só queriam um diretor um pouco mais esperto e com um custo menor. Ah, Entendeu? Então você diz é assim: raro, mas acontece muito, né? Tipo, olha, você podia me dar uma força aqui em vendas? Eu digo, não, Não é o papel do conselheiro. não é o papel do conselheiro. Aham. E aí você mas a gente leva um tempo para aprender Lógico, não isso. ir direto também, né. Você olha e diz assim, não, o cara quer minha ajuda. Aí você vai lá, a coisa não funciona tão bem, porque ele não sabe te pedir. E aí faz o primeiro conselho que você dá é dizer assim, eu não vou lhe aconselhar, porque não é por aí que a gente deveria ir. Se essa é a sua preocupação, tem formas melhores de você fazer isso, entendeu? Agora, se você está realmente aquele cara que leva a sério a empresa, leva a sério o seu negócio, quer manter, quer crescer, quer perpetuar, entendeu? E está com visão estratégica, este não tem jeito. Esse é o meu conselho para ele, para o grupo familiar dele, é tenha um conselho. Tenha um conselho, porque é a única forma de você aportar conhecimento estratégico no seu nível, Perfeito. entendeu? É a melhor forma. Ótimo. Voltando um pouco para a carreira executiva, Iris. Do balcão à alta gestão, hoje, né, do momento que você se encontra, o que que você falaria para eles lá atrás no balcão, assim, o que não se preocupar muito ou o que focar um pouco Boa mais? pergunta. Não, e pensando de uma maneira muito menos técnica, porque às vezes a gente pode pensar em competências técnicas, eu diria que uma coisa comportamental e que as pessoas prezam muito hoje relacionada à saúde mental é pegar mais leve. Eu acho que eu Tá. pegaria mais leve comigo e Menos pegaria cobrança. menos exigência. Então eu sempre fui uma pessoa que eu acho que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, né? Sempre, não, vamos fazer, se é para fazer, vamos fazer o melhor. Não importa se é fritar batata, se é limpar o chão, tem que ser o melhor.
melhor. E aí isso eu também levei para minha equipe, porque você quer reproduzir isso, porque isso funcionou com você, então você quer que a sua equipe faça o mesmo. Só que isso às vezes vem com um pouco de pressão, que obviamente você vai: "Poxa vida, será que eu teria conseguido os mesmos resultados pressionando a mim e a minha equipe menos?". Então eu sempre penso nisso, né, eu acho que eu tenho sim consequências físicas e por que não, né, e talvez mentais no sentido de toda a pressão que eu exerci durante a vida toda. Mesmo essa questão da produtividade, né, "Não, tem que fazer, não pode ficar parado, vamos fazer isso, depois isso". E aí você traz isso para a vida e você cria um aceleramento que não é saudável, o tempo todo. Exige em um determinado momento isso, mas não é saudável o tempo todo. Então acho que eu teria pego mais leve comigo e com as minhas pessoas, é o conselho número 0. 0. E da Uhum. sua carreira como executivo? Eu diria também para ficar calmo, É. não se cobre tanto, porque como eu fico, até por causa dessa figura de você, eu comecei numa área financeira, mudei de área, etc e tal, é muito de você dizer, putz, eu não estou bom o suficiente, eu não estou bom o suficiente, eu não estou bom o suficiente. Aí eu comecei a me sentir mais relaxado na hora que eu digo o seguinte, eu estou bom o suficiente para o que eu preciso. Entendeu? O meu ativo é ter essa generalidade e poder construir uma visão estratégica a partir disso. Agora, a gente sofre muito, a gente sofre se cobrando, Muito. a eles falam uma coisa aqui que eu falei, putz, quase levantei o dedinho eu também. Não tem jeito de você não ter um, um, chamam um efeito físico nisso. Você traz, isso acaba te afetando fisicamente, emocionalmente, e você descobre isso depois quando você vai ter filho, neto, você começa a dizer assim, poxa, eu não preciso cobrar deles, né? Não precisa Exato, ser igual, né, Deles exatamente. não, é exato. muito Uma coisa legal. que transformou minha visão com relação a isso, porque eu também tenho essa característica, foi: se eu fosse o meu melhor amigo, eu seria o meu melhor amigo? Eu sou tão agradável quanto um amigo, a Boa minha relação com o pergunta. Excelente amigo. pergunta, Não é verdade? A excelente minha pergunta. Não, resposta foi não, não, até não. como chefe, eu gostaria de ter um chefe Isso. como eu já me perguntei muitas vezes, a resposta foi exatamente essa. Não, o tempo Não, todo cobrando, exigindo, obviamente ensinando, né, direcionando, mas eu falei: a que "Acho que custo não", Acho também, que isso né? é muito de mulher também, né, e a né. gente se cobra muito, a gente sempre acha que não está pronto o suficiente, que tem que fazer mais, e a gente tem vários papéis, né, como mulher a vida Exatamente. toda. Uhum. E acho que no teu caso ainda, né, tem ainda a seção de A a questão de racial, né. raça, né, Total, como uma total. mulher negra, né, e Exatamente. aliás cofundadora do Pactuar, que a Diversity on Boards é um grande apoiador, né, Claro. e um trabalho que eu te admiro demais também por isso, né, porque você sabe do que você está falando, né, você é dona da causa. Então eu acho que isso ainda mais difícil, né, por conta desse e pensando no Antunes, né, quando ele estava falando aqui de estratégia, quando eu o conheci, eu morria de medo dele, gente, eu adoro falar isso. Eu morria de medo dele e é É. verdade, então assim, eu nunca queria decepcioná-lo, né, então eu tinha que ser a melhor, né, então eu ralava até, eu trabalhava desesperadamente. Mas para mim, ele sempre teve uma figura, assim, de que ele já veio pronto, sabe. Ah, Eu acho que Era referência para vocês, né. né, tanto é que quando ele deixou a SAP, eu ainda estava lá, o grande comentário foi: "Coitado do próximo". Por quê? Como é que você faz alguma coisa melhor do que ele? olha só. Mas Eu continuo achando isso, chefe. Obrigado, obrigado. Mas foi um período muito divertido, foi um período legal. E, mais uma vez, não é só a empresa, é o fato de que aquilo nos proporcionou. Era um período de grande transformação, era um período onde estava tendo uma digitalização muito grande do Brasil, estava se implantando sistemas, as grandes empresas estavam Que se ano que era isso transformando. para a gente contextualizar? 96. 96, tá. Para te dar uma contextualização ótima, você vai entender. Em 1993, se não me engano, houve a abertura da economia. Então, qualquer empresa podia entrar no Brasil. Acabou a É reserva porque de ficou mercado. represado por muito tempo, Isso. né? Em 96, a gente começou a empresa aqui. Então, o que aconteceu é de que a gente pegou o período. Ah, e segundo, logo em seguida tinha o famoso bug do milênio. Você Tava lembra ali, disso? vias D, É 2000, lógico. né, ano Ano 2000. 1999, no Para dia 2000, 31 né. de dezembro, estávamos todos na SAP esperando o relógio virar É. Para ver se ia acontecer meia-noite. alguma coisa. Isso. Para os jovens que nos assistem, o bug do milênio era o seguinte: todos os sistemas só guardavam os últimos dígitos do ano. Os dois últimos Os dois dias. 8. Então, era 80, 90, 92, 90. E quando passa de 2000? Aqueles registros mais antigos.
vai acontecer o quê? O Virava sistema zero. vai explodir. Vai explodir. Reprograma, faz, não foi tenso? Nossa, Foi- e meia-noite foi tão bom, porque meia-noite e um a gente viu que estava tudo certo. Tudo Foi certo, ótimo. quer dizer, não E teve o foi, bug. foi um caos muito grande. E isso que aconteceu é que as empresas começaram a se transformar. As empresas nacionais que se beneficiaram da reserva de mercado passaram a ter competições internacionais. Então, elas precisaram se reinventar. Entendeu? Saiu, acabou aquele muro. Eu vi processos fantásticos de reinvenção de empresa. Eu acompanhei empresas enormes, grupos enormes que se reinventaram, que se transformaram, que fizeram processos sucessórios absolutamente fantásticos. Vi gente que quebrou, que você dizia, "Olha, nunca vai quebrar", morreu de um dia para a noite. Entendeu? Então, essa experiência foi muito rica. E aí, e isso foi a parte de gente que eu disse assim: olha, eu preciso lidar com gente muito diferente. Então, diferente do mercado, eu dizia: olha, a maior parte do meu, metade da minha diretoria e metade da minha gerência era mulheres. A Foi empresa super, tinha. super visionário, né? Uma Sem época que não falava de dúvida. diversidade. E a Andrea trouxe uma coisa interessante quando a gente fala de ter medo de alguém, né? É normalmente porque aquela pessoa ela é dura, ela é brava, mas ela falou que o medo estava muito relacionado a não decepcionar. Olha que é bonito isso no Sem sentido de, dúvida. né? Caramba, o cara é tão bom e o cara é tão gente boa e ele aposta em mulheres. Eu não quero decepcionar, eu quero provar para ele que a aposta dele tá certa. E é muito interessante porque eu fui a primeira gerente de loja no McDonald's mulher e negra e eu não tinha essa noção, mas também tinha a ver com isso. Foi uma aposta que se eu desse errado, talvez eu tivesse fechado a porta para muitas outras mulheres, ou talvez tivesse demorado muito mais. O fato de eu ter dado super certo trouxe aí uma abertura, ó, deu certo, então a gente pode ter mais mulheres e pode ter mais negros nessa posição, né? Então vem junto a responsabilidade de você falar, caramba, eu abri um caminho hoje, inclusive no McDonald's, 60% das gerentes são mulheres, né? Quer dizer, é muito mais. Então significa que existe decisões que a gente toma como a sua, que Perfeito. você de colocar mais mulheres, né? Que trouxe esse caminho que a Andrea fez maravilhosamente bem na carreira dela e outras mulheres também, né? Então, Mas são, parabéns. são fantásticos. É. Que incrível. Trabalhar na posição certa, quando a mulher está se sentindo bem, está se sentindo confortável para construir, é Muito fantástico. Ela contribui de um jeito assim que você não O tem nível de ideia. comprometimento é Você não tem altíssimo. ideia. Com Não, e certeza. outra, está numa reunião de diretoria. Todo mundo comenta alguma coisa, os meninos falam alguma coisa, e ela vem com uma sacada que tem uma Perspicácia ali. sutileza. e uma Sutileza. sensibilidade, Isso. o sexto sentido, vamos chamar, vamos apelidar de sexto sentido. Aí você para, olha e diz assim, Não tinha pensado nisso. o mercado vai ver isso. Claro. O mercado legal vai ver isso. isso. Essa Legal. visão é a visão que o mercado vai, alguém do mercado vai sentir, entendeu? É fácil torcer para o time de futebol. O difícil é entender como educar uma escola, entendeu? Como educar criança. É esse tipo de. Então, tem horas que você precisa de um time de futebol. Manda os caras, manda os gladiadores, etc. Não, eu quero construir alguma coisa e evoluir alguma coisa. Mistura, Justo. mistura. Justo. Então, o momento certo é conhecer os teus recursos. Isso é uma coisa muito importante que pessoas com a nossa experiência podemos trazer para um conselho de uma empresa. Sem Entendeu? dúvida. Como é que eu faço isso? E lembre-se, esta empresa que está buscando um conselho é uma empresa que chegou até agora, só que ela está meio perdida. Aí ela tem aquele monte de colaborador que sempre foi colaborador, aquelas pessoas que são intocáveis. Às vezes a estrutura da empresa está muito cheia de vícios, Ou silos também, né? Áreas, né? vícios e silos, e ele não reconhece. Ele não reconhece, mas não há a menor hipótese. Você fala assim, isso aqui está errado. Poxa, mas ele está comigo desde que nós começamos. Eu digo, eu não estou dizendo para você tirar, eu estou dizendo que está errado. Reduque-o, mude-o de área, dê um outro desafio, aproveita que você confia no cara. Entendeu? Essa forma de você trabalhar os recursos até internos é uma visão externa que um conselho. Imagina a visão da Iris, com quantidade de pessoas das mais variados níveis. Eu lidava muito com o executivo. Meu era tudo white collar. A Iris conviveu com gente de todos os níveis. E ela tinha que se comunicar efetivamente com todos eles. Claro. E comunicação é um desafio. Você desenvolve justamente com essa possibilidade de ter, né,
momento com o atendente de lanchonete e depois ter com o vice-presidente, não sei, da Argentina, por exemplo, quando eu me tornei Isso. América Latina. Então eu acho que é muito rico. E você trouxe um ponto muito interessante que ele falou assim: às vezes você está numa mesa, Andréia, mulher, e só tem homens, né? E pelo menos não sei como é que foi com ela, até porque ela estava num ambiente muito mais aberto, mas eu lembro de pedir para o meu CEO deixar eu participar de uma reunião de números, porque como eu era treinamento, o que treinamento vai fazer na reunião de números? Tava lá finanças, marketing, a parte comercial. Eu falei: "Não, eu quero ouvir também, nem que seja para eu ouvir", porque treinamento de alguma maneira impacta ali as Justo. operações, onde vem o dinheiro é realmente das lojas. Ele falou: "Ah, tá bom, tipo, participa aí, vai". E eu lembro que eu fui na primeira reunião achando que, nossa, aquele monte de intelectual, vou aprender um monte. Começaram a discutir um negócio que eu falei: "Nossa, esses caras não estão chegando no ponto, eu não tô acreditando". Mas passou, eu ouvi. Na segunda reunião, eles estavam ainda com a mesma discussão, eu levantei a mão e falei: "Espera aí, acho que vocês não estão", exatamente isso, "vocês não estão percebendo isso". E foi interessante que você levanta a primeira mão, todo mundo continua falando. Até que você se posiciona: "Pessoal, eu tenho um ponto, eu posso?". Aí todo mundo olha como quem diz: "Vai, o que você Fala quer aí. falar? Vai, fala aí". E quando eu trouxe o ponto, que era muito relevante, que estava ligado a um negócio, eles falaram: "Puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso". E você muda a dinâmica de quem ia para ouvir, depois pedir a permissão para falar e depois: "Iris, qual que é a tua opinião sobre isso?". Então é essa dinâmica que eu sempre falo muito para as mulheres: você tem que ter a coragem, mas você tem que ter conteúdo e ter certeza do que você vai falar. Porque a Isso. primeira besteira que você falar, tá vendo? É mulher. Então, Aliás, cobra o preço é o dobro. é o dobro, Mole, dobro. tranquilo. O homem falar uma besteira e dizer assim: "Ah, é Ah, engraçado". exatamente. A mulher falou, quase que é É, por isso, né. é Eu acho que tem verdade. mudado muito, mas naquela época ainda tinha muito esse viés, né. Então eu acho que a diversidade traz realmente, muita inovação no sentido de, por exemplo, você falou, a experiência que eu tive talvez ajude num conselho, a experiência que você teve ajuda num conselho, mas, ainda tem aquela coisa: "Será que uma mulher vai agregar valor a um conselho? Uma pessoa negra que veio da periferia vai agregar?". Porque tá tão ali no estratégico, mas esquece que a população que normalmente consome o seu produto ou o seu É, serviço, ela é diversa, e você não exato. pode ignorar, O né, então mercado é absolutamente diverso. Como que exatamente, você vai atender o público negro se 56% dos brasileiros são negros e você não exatamente, tiver essa representatividade na sua empresa, claro. né? Como que você vai atender os 60 a mais, que eu já tô lá, né? Uhum, Se o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, é. né? E E o você ignora essa pessoa, a opinião dela, como é que ela vive, o que ela exatamente, precisa, né. exatamente, né. Então, assim, eu estou vivendo hoje, assim, além de ser mulher, de ouvir tudo isso, né, eu falei assim: "Tô na terceira idade", né, e o mercado fica mais difícil ainda. É incrível, porque eu me vejo tão, acesa e tanto como eu era antes, ainda vejo melhor, porque eu carrego uma experiência, Experiência. né, e isso é muito comum nos conselheiros, né, porque normalmente o conselheiro ele se torna conselheiro depois de ele ter um período de muita experiência. Uhum. Ao contrário do Nick, que é muito especialista num tema que ainda é muito raro de encontrar, né, Nick? Mas a maioria dos conselheiros são pessoas que trazem uma bagagem e um histórico muito grande e normalmente são 50 a mais. Sim. E Nicolas, tem um outro fator também que eu costumo conversar com as pessoas quando eu digo que é importante ter um conselho. Ah, os ciclos os ciclos da economia, do mundo, da sociedade estão muito mais curtos. Não são 3 anos, são 6 meses, né, tá Exato. desse nível. Então, você diz assim: "Ah, tudo bem, mas quando você era executivo, os seus ciclos eram longos. O que é que você pode me ensinar?". Eu digo: "Eu posso, usando a minha experiência, tentar te ajudar a tomar decisões que te permitam ter ciclos mais rápidos". Entendeu o que eu Sim, quero faz todo dizer? sentido. O que eu estou dizendo é assim: hoje eu não quero que você leve o tempo que eu levei de aprender, errar e mudar e não sei o quê. Eu já digo para você: isto dará errado ou isto pode dar certo por causa disso. Eu já vivi isso em tal e tal e tal e tal lugar. Entendeu? Então, essa é uma vivência para você conseguir conviver com os ciclos. Os ciclos estão muito rápidos. Você vai ver gente, empresas que estavam muito bem morrerem muito rapidamente porque o ciclo mudou. Você vê a discussão toda que está tendo em cima de inteligência artificial. Hoje em dia, o cidadão chega e tem mais, tem gente que toma a seguinte decisão: nós vamos dedicar 10% de nosso faturamento para desenvolver coisas em inteligência artificial. Por quê? Exatamente. Por quê? Para quê? Não, porque
É a moda, é a tendência, É a tendência, aí você olha e diz assim: olha, esse é o tipo do erro que você não devia cometer, entendeu? Vamos fazer um programa, vamos fazer uma coisa específica, me traz um exemplo, Eu tenho sugerido criar comitês multidisciplinares para a gente conseguir mapear os projetos, estar centralizado. Esses projetos estão muito dentro das áreas, tem que trazer, Total, né? Junto de um total, núcleo. Aliás, na total. Adobe nós temos 7 comitês temáticos, Uau! com Além do 100, conselho, temos os comitês 7 também. comitês temáticos com 100 membros nos comitês temáticos. Incrível. Isso é muito legal. É. Eu acho que a ideia, e eu participo da Adobe por causa disso, primeiro, porque é diversidade, eu sempre gostei disso, mas segundo, porque essa ideia de você estar trocando experiência, claro. entendeu? Até a gente mesmo, quando discutindo o futuro do Adobe, a gente discute entre nós, a gente diz, olha, isso aqui é uma coisa nova, isso não existia muito por aí. Mas isso também tem como competência o que o novo conselheiro precisa ter, porque por mais que a gente traga a nossa Uhum. experiência, se a gente não aprender coisas do momento, a gente acaba usando só a experiência. E na verdade eu não acho que é só a nossa experiência passada, a convergência da nossa experiência com o que está acontecendo no mercado agora. Então por isso que é legal, às vezes você fala assim, é quem tem mais de 50, mas é também às vezes quem tem menos de 30. Então como é que combinação geracional traz um melhor Perfeito. resultado, né? Nós Então, temos no nosso conselho uma futurista que tem 30 e pouquinhos, né? Olha exatamente, só. olha, E ela, diversidade não, e total. a visão dela de mundo é totalmente diferente da nossa, Total. E complementária, né? Uma complementa a outra. Exato, É sobre maravilhosa. isso. Ai, que Muito incrível. legal. André, é sempre assim, né? A gente tem que parar bem na hora que tá mais legal. Então, eu gostaria que você fizesse os agradecimentos e o encerramento. Bom, por mais que eu agradeça a vocês, nunca vai ser suficiente. E me emociona, e você sabe disso, porque eu sempre me emociono quando eu falo de você. Então, Iris, muito obrigada. Eu te admiro desde o minuto 1, Eu por também. tudo que você é. E você é uma pessoa, além de tudo, você é um ser humano, uma mulher linda, né? Que eu consigo ver isso de dentro de você e pelo tudo que você é para as pessoas. Muito, muito obrigada. É um privilégio ter você. Privilégio é E meu. chefe, Chefe, lá vem, tá vendo? Não conseguimos. Agora ela faz um podcast pro mundo e me chama de chefe. Olha O meu só. nome virou chefe agora. Tem que até atualizar. Líder inspirador, né? Porque chefe, a gente hoje em dia tá Isso, já tá rotulado, né? rotulado. mas Quem assim, estiver nos ouvindo é José Rui Antunes, não é chefe. eu, além de tudo que eu tenho de gratidão e por você, né? Eu sou também grata porque eu fui CEO de 4 empresas, porque você abriu uma porta para mim. E você nem sabia que você estava fazendo isso, porque você abriu para tantas outras, Uhum. né? Então, é um privilégio ter você no nosso conselho, com a tua experiência. Eu nem mereço tanto, mas eu agradeço. E ter você como mentor da minha vida, da minha carreira, né? Gente, vocês, um valor inestimável. Muito, muito obrigada. Que isso. Obrigada a você. Obrigado pelo tempo de Obrigado. vocês. Muito E a gente vai obrigado, pro muito encerramento. obrigado. É um episódio muito emocionante. Obrigado por vocês terem prestigiado mais um episódio do Dobcast. Assina o nosso canal para você receber mais conteúdos desse tipo e colaborar na tua evolução como profissional ou da sua empresa para com o mercado. Deixe seus comentários também para a gente continuar esse debate no mundo virtual e compartilhe esse conteúdo para que chegue até mais pessoas. Muito obrigado. Dobcast, onde a diversidade encontra a sua voz.